Oi, pessoal. Oi, professores. Somos da turma de Biofísica e Fisiologia Médica do segundo período de 2021 e vamos abordar agora a nefropatia diabética, uma doença que está intimamente relacionada ao módulo de Fisiologia Renal. Esses são os integrantes do grupo e seus respectivos e-mails acadêmicos para contato caso surjam eventuais dúvidas. Nós vamos começar dando um panorama geral da doença, seguido de sua etiologia, epidemiologia, prognóstico, sua fisiopatologia, efeitos da hiperglicemia, alterações morfológicas e os sintomas e tratamentos que permeiam a nefropatia diabética. Bom, aqui temos uma fotomicrografia de um pâncreas corado em HE e na imagem à direita dado destaque a esse círculozinho, que é chamado de ilhotas de Langerhans. Essas ilhotas contêm diversas células, incluindo as betas, que são responsáveis por produzirem o hormônio insulina. Mas onde que eu quero chegar? Antes de falarmos da nefropatia diabética, é preciso esclarecer o que é a diabetes. A diabetes é uma doença em que ocorre o aumento da glicemia e essa é causada pela disfunção dessa insulina. Na diabetes mellitus tipo 1, essas células beta do pâncreas, que eu mostrei a vocês, são destruídas pelo próprio corpo do indivíduo e isso torna a pessoa dependente da insulina. Já na diabetes tipo 2, é ocasionada principalmente por maus hábitos e, nesse caso, o indivíduo se torna resistente à insulina. Ou seja, ele produz insulina normalmente, mas os receptores desse hormônio passam a não funcionar adequadamente. A nefropatia diabética é uma consequência da diabetes mellitus. Entrando um pouco agora no histórico dessa doença, é preciso voltar no século XIX. Em 1827, quando Richard Bright associou a presença da proteína na urina com a disfunção renal. Ou seja, se houvesse proteinúria no indivíduo, alguma coisa não estava certa. Em 1900, também começou as análises das biópsias renais e, ao mesmo tempo, em 1920, começou o uso da insulina. E então, os pacientes com diabetes mellitus tipo 1 tiveram uma expectativa de vida aumentada e isso abriu margem para o reconhecimento da nefropatia diabética, já que até então esses portadores da diabetes mellitus tipo 1 morriam antes mesmo da nefropatia se estabelecer. Em 1936, os médicos Polk e Michel Clifford Wilson descreveram as lesões que a nefropatia causava, mas ainda não era estabelecida a relação com a diabetes mellitus. Foi só então, em 1941, que Arthur Allen estabeleceu essa relação e depois que ele analisou biópsias de 105 pacientes que tinham diabetes mellitus e também a nefropatia com mais de 40 anos. De fato, a associação de Arthur estava correta e hoje a diabetes é responsável por promover entre 20% a 50% das condições de insuficiência renal em todo o mundo. Isso só aumenta cada vez mais pela maior longevidade das pessoas portadoras da diabetes e também pelos maus hábitos cultivados principalmente no Ocidente. Bom, quanto à definição, podemos dizer que nefropatia diabética é uma das complicações mais graves do diabetes mellitus, que leva à alteração nos vasos sanguíneos dos rins, o que acarreta perda de proteínas importantes para o organismo por meio da urina, como a albumina. Essa doença também é caracterizada por uma taxa de filtração glomerular estimada diminuída. Nessa complicação, o órgão pode reduzir sua função lentamente, porém de forma progressiva até a paralisação total. No entanto, esse quadro é controlável e existem exames para detectar o problema ainda no princípio. Quando as características da doença, é possível dizer que seu curso é lento e silencioso, onde os primeiros sinais laboratoriais costumam aparecer entre 10 e 15 anos após o início do estado hiperglicêmico. É importante salientar que a nefropatia diabética é classificada em três diferentes fases: a fase de hiperfiltração, a de microalbuminúria e a de macroalbuminúria, também denominada proteinúria clínica. A primeira fase é caracterizada por um incremento na taxa de filtração glomerular, habitualmente na ordem de 25 a 50% em relação à taxa basal do indivíduo. Essa fase é longa e ainda passiva de reversão com controle metabólico rigoroso, isso é, controle de glicemia e da pressão arterial. Por definição, a microalbuminúria é ausente. A segunda fase é caracterizada pela presença de microalbuminúria, caracterizada por albuminúria entre 30 a 300 mg por dia. Pode haver algum grau de compromisso na função renal, mas este não é obrigatório. É importante dizer que a microalbuminúria é um fator preditor importante de evolução para formas mais avançadas de nefropatia diabética. Já a fase de proteinúria clínica, ou macroalbuminúrica, caracteriza-se pela presença de albuminúria superior a 300 mg. Conforme a doença progride, a albuminúria torna-se crescente, atingindo valores frequentemente nefróticos. Histologicamente, essa fase corresponde a lesões histológicas mais graves. Nota-se progressivamente aumento na proliferação mesangial e expansão da matriz mesangial,
acompanhado de espessamento da membrana capilar e surgimento de fibrose periglomerular. Essa proliferação de matriz pode tornar-se tão intensa ao ponto de formar nódulos grosseiros eosinofílicos de material PAS positivo. Quando ocorrem, estes nódulos conferem ao glomérulo aspecto lobulado, sendo a lesão, então, denominada nefropatia diabética nodular intercapilar ou lesão Kimmich-Wilson. Infelizmente, as lesões nessa fase não são mais reversíveis e as medidas terapêuticas visam apenas a desaceleração do processo de progressão. Agora eu vou comentar um pouco sobre a etiologia e a epidemiologia da nefropatia diabética. O principal fator relacionado ao desenvolvimento dessa doença é o descontrole da glicemia em pacientes com diabetes mellitus, seja ela do tipo 1 ou do tipo 2. Isso acontece porque em pacientes com essa condição sem um controle adequado da glicemia, há a redução da síntese glomerular de sulfato de heparã e do ácido ciliático, que são dois compostos essenciais para a eletronegatividade da membrana. Assim, ocorrem mudanças nas propriedades eletroquímicas da membrana celular. Além disso, em pacientes sem um controle adequado dos níveis de glicose no sangue, acontece alterações na função endotelial, principalmente aumento da proliferação celular, alteração na forma das células em área de ateroma e distúrbios dos turnovers das células endoteliais. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre os fatores de risco dessas doenças. A dislipidemia, que é o colesterol anormalmente elevado ou lipídios no sangue, pode ser considerado uma vez que níveis reduzidos de LDL e de triglicerídeos comprovadamente reduzem o risco de progressão da albuminuria de moderada para severa. A obesidade também está associada a um risco aumentado de albuminuria e, consequentemente, de nefropatia diabética. O tabagismo aumenta também a albuminuria e reduz a taxa de filtração glomerular em pacientes com diabetes do tipo 1 ou do tipo 2, sendo então fatores de risco. Sobre o excesso oxidativo, foi comprovado que quantidades elevadas de um marcador específico, que é o 8-oxiguanina, aumenta o risco de progressão da nefropatia diabética em indivíduos com diabetes 1, de tipo 1 ou do tipo 2. As inflamações também, principalmente aquelas que são mediadas por interleucina 6 e interleucina 18, também estão associadas a um maior risco de desenvolvimento da doença. E também foi observado que em pacientes com casos semelhantes na família tem um maior risco de desenvolvimento dessa doença, só que as causas ainda não foram plenamente esclarecidas. Sobre a epidemiologia agora, a nefropatia diabética é a principal causa do quadro conhecido como rim em estágio terminal. Nos Estados Unidos, especificamente, a nefropatia diabética é a causa isolada mais comum de insuficiência renal crônica. A nefropatia diabética está presente em aproximadamente 30 a 40% dos casos de diabetes mellitus do tipo 1 e 20% dos casos de diabetes tipo 2. Essa condição normalmente aparece após 10 anos de duração da diabetes. O pico de incidência usualmente está entre 10 e 20 anos de diabetes. E um fato interessante é que a incidência da nefropatia diabética varia com fatores étnicos, porque uma pesquisa realizada nos Estados Unidos comprovou que a incidência dessa doença é maior entre a população afrodescendente e uma população indígena, principalmente os Pima, que residem no sudoeste americano. Eu vou falar agora sobre o prognóstico da nefropatia diabética. Infelizmente, ela possui alta morbidade e mortalidade, e a maioria dos pacientes acaba morrendo de doença renal em estágio terminal. Normalmente, ela evolui para insuficiência renal em um período acima de 10 anos, momento em que vai ser necessária a hemodiálise ou um transplante renal. O prognóstico melhora bastante no caso dos pacientes tratados e acompanhados meticulosamente pelo médico. Mas, devido à dificuldade de se manter os cuidados diariamente, tanto em relação aos medicamentos quanto à alimentação, estilo de vida e um controle preciso da pressão e da glicose, a maioria dos pacientes perde lentamente a função renal. Quanto mais cedo se diagnostica, melhor o prognóstico. Idealmente, esse diagnóstico tem que acontecer na fase de microalbuminúria, em que a albumina está entre 30 e 300 miligramas na urina de 24 horas. Porque quando o diagnóstico acontece numa fase mais tardia, que é a fase de macroalbuminúria, a albumina está acima de 300 miligramas por dia e o avanço da doença até a insuficiência renal é muito rápido.
A fisiopatologia e a natureza das alterações morfológicas que determinam as características clínicas, o curso e também o prognóstico da doença. No caso da nefropatia diabética, a hiperglicemia é um dos fatores preponderantes para causar lesões renais, além de outros mecanismos como glicotoxicidade direta, alteração na via dos poliólis, aumento da atividade da proteína quinase, aumento do fluxo das exosaminas e aumento intracelular dos produtos de glicolização avançada. A glicotoxicidade direta é quando o aumento da glicose aumenta a produção de matriz extracelular, como fibromectina e colágeno 4, em células endoteliais e mesangiais, além de diminuir a degradação do colágeno. Já no caso do aumento do fluxo da via dos poliólis, a glicose em excesso, ou seja, a hiperglicemia, é convertida em sorbitol pela enzima aldose redutase, e esse sorbitol acumula-se nos tecidos, sobretudo nos túbulos e glomérulos, e o seu aumento pode causar lesão tecidual renal e depressão do meio intracelular de mioinositol, provocando o aumento do diaglicerol, que é o principal mediador celular endógeno da proteína quinase C, que é envolvida na patogênese da nefropatia diabética. No caso do aumento de produtos de glicolização avançada, os AGS, a hiperglicemia provoca uma reação de glicolização não enzimática, ou seja, a glicose se liga a grupos amino de proteína e gera produtos como a hemoglobina glicosilada e os AGS, ou seja, os produtos de glicolização avançada. Esses AGS, eles são muito estáveis. Eles fazem ligação proteína-proteína e se acumulam nas paredes dos vasos e de receptores específicos em macrófagos. Isso estimula a produção de citocinas, inclusive a interleucina 1, e de fatores de crescimento 1 também. Isso estimula a síntese de colágeno 4 e de células mesangiais. Todo esse processo contribui para a expressão mesangial e oclusão glomerular. Já no caso da ativação da proteína quinase C, a hiperglicemia leva ao aumento da concentração de diaglicerol, DAG, e o seu aumento leva à ativação da proteína quinase C, que por sua vez está relacionada com diversos mediadores inflamatórios e de fatores de crescimento e inflamatórios também, levando às alterações do fluxo capilar, permeabilidade vascular, angiogênese e oclusão vascular. São efeitos característicos da nefropatia diabética. O aumento do fluxo da via das exosaminas é quando, nessa via, a frutose 6-fosfato diverge da glicose para originar substratos para reações que envolvem acetilglucosamina, e os produtos originados ativam promotores gênicos que levam à expressão de fatores pró-inflamatórios. Antes de falar sobre as disfunções hemodinâmica e endotelial, eu vou falar sobre as espécies reativas de oxigênio, conhecidas como ROS, que para sua produção que ocorre a ligação do receptor para a AGE, conhecido como RAGE, em células inflamatórias. A produção de ROS vai ativar outras vias de produção de superóxidos, e esses superóxidos vão amplificar os efeitos da hiperglicemia, que posteriormente vão ser mais discutidos. Outro efeito também da ROS é o dano ao DNA, e esse dano vai acarretar a acumulação de gliceraldeído 3-fosfato, e esse acúmulo vai fazer com que ocorra desvios para as vias de PKC e AGEs, ambas vias já vistas, e o que vai resultar nos mesmos efeitos. Outra coisa para falar também é que mesmo que você controle a glicemia do seu corpo, vão continuar ocorrendo a progressão de lesões microvasculares. Isso ocorre porque as ROS têm a capacidade de danificar o DNA. Agora, falando mais sobre a disfunção hemodinâmica endotelial em si, o que ocorre é que a hiperglicemia, junto com as ROS, se relaciona com o sistema renina-angiotensina-aldosterona e com o óxido nítrico, esses dois relacionados com a atividade do rim. A diminuição da produção do óxido nítrico e o aumento da sensibilidade à angiotensina 2 vai resultar no aumento do fluxo da tensão capilar e a liberação de citocinas pró-inflamatórias e pró-fibróticas. Outra coisa para falar também é que a pressão hidráulica do capilar glomerular aumenta devido à maior redução do tônus da arteriola aferente, a que está chegando, comparado com a eferente. Isso pode ser efeito também da alta produção das AGEs. E esse aumento na pressão intraglomerular pode danificar o endotélio, o que vai resultar numa produção maior de matriz extracelular e uma alteração da estrutura normal da barreira glomerular. Nos últimos anos, foram identificadas 3 vias majoritárias de desenvolvimento da nefropatia diabética. Elas são
a formação de produtos finais de glicosação não enzimática, a alteração do funcionamento metabólico intracelular e a hipertensão glomerular induzida por hiperfiltração. Diante delas, a hiperglicemia aparece como o principal fator responsável pela progressão das complicações renais observadas no estágio terminal da doença. Um efeito da hiperglicemia crônica é a formação de produtos finais de glicosação não enzimática, que são conhecidos como AGS. Essa formação induz a disfunção de células glomerulares e a ativação de macrófagos. Isso porque alguns AGS são capazes de estabelecer ligações covalentes com grupos amino de outras proteínas, e isso resulta em reações proteínas-proteínas que alteram o funcionamento metabólico da célula. Se esses produtos finais são formados em proteínas de vida longa, como colágeno, por exemplo, o efeito exercido por eles também vai ser duradouro. E nesses casos, as estruturas são estáveis e assim elas se acumulam nos tecidos e nas paredes dos vasos. E as suas concentrações não voltam ao normal mesmo quando a hiperglicemia é corrigida. Os AGS ligam aos receptores específicos identificados nos macrófagos e, dessa maneira, são capazes de induzir a síntese e a secreção de citocinas. Isso pode estimular a proliferação de células mesangiais e também a síntese de componentes da matriz extracelular, como a fibronectina e o colágeno 4. Todo esse processo pode contribuir para o aumento no conteúdo de matriz extracelular no mesângio, então interferir na depuração mesangial de macromoléculas e alterar a atuação dos macrófagos na região. A ligação dos AGS a receptores em células inflamatórias também induz a produção de espécies reativas de oxigênio, que, sendo moléculas de radical livre, têm a característica de causar danos ao conteúdo genético. Outro efeito notável que a hiperglicemia causa é a ativação anormal da via do poliol e o consequente aumento na atividade das proteínas sinase C, conhecidas como PKC, já que o principal mediador celular endógeno da ativação dessas proteínas, que é o diacilglicerol, ele tem sua produção aumentada como resultado da ativação alterada dessa via. Com o aumento da atividade das PKC e, consequentemente, de diversos mediadores inflamatórios e fatores de crescimento, ocorrem alterações do fluxo capilar, da permeabilidade vascular, angiogênese e oclusão vascular. E todos esses fatores eles estão relacionados com os efeitos característicos da nefropatia diabética. A hiperglicemia crônica também influencia na redução da eletronegatividade da parede do capilar glomerular, o que altera a seletividade da barreira de filtração dependente de carga, facilita a passagem de albumina e resulta em albuminúria, ou seja, a presença de albumina no conteúdo que é excretado. Essas três principais vias induzem lesões de células endoteliais glomerulares, que são acompanhadas da expressão de moléculas de adesão e quimiocinas, fator que resulta na infiltração de macrófagos nos tecidos renais e prejudica o funcionamento do órgão. As principais alterações morfológicas da nefropatia diabética acometem os glomérulos, que são as principais unidades de filtração sanguínea renal. Nessa lâmina, que é curada por hematoxilina e eosina, assim como as lâminas seguintes, ela demonstra uma característica importante da fisiopatologia da nefropatia diabética, que inclusive foi discutida anteriormente, que é o aumento na produção de células mesangiais e da matriz mesangial. Isso é perceptível por essa coloração rosácea espessa entre o enovelado de capilares do glomérulo. A glomerulosclerose intercapilar nodular, ou lesão de Kimmel-Wilson, é uma característica principalmente da nefropatia diabética, que é percebida por esse aumento da matriz mesangial, só que em forma de nódulos, né, como está sendo apontado. Já a glomerulosclerose intercapilar difusa é uma alteração histológica inespecífica dessa doença. Portanto, também é encontrada em outras doenças, como a hipertensão arterial sistêmica. Mas a sua caracterização também baseia-se no que foi retratado anteriormente, que é a expansão da matriz mesangial, só que aqui de uma forma difusa, que inclusive torna quase que imperceptível, né, os capilares glomerulares. É notória também a deposição de material hialino na região subendotelial dos capilares, que é chamada de hialinose arteriolar ou então de hialinização glomerular. Aqui na lâmina é caracterizado, né, perceptível pelo aspecto espesso eosinofílico ao redor das hemácias de uma arteríola. Lembrando que afeta principalmente as arteríolas aferentes, né, glomerulares, e é também uma característica inespecífica da doença, que pode levar à isquemia.
Aqui a comparação entre um glomérulo acometido por nefropatia diabética e o glomérulo normal, principalmente para demonstrar a coloração rosácea muito evidente em um glomérulo com nefropatia diabética, um espessamento hialino do mesângio, como está sendo apontado. Não é perceptível ver os capilares. O glomérulo normal é muito mais perceptível, né? As hemácias desses capilares glomerulares. Há um maior espaçamento entre as células, menor matriz mesangial. Outra característica importante que deve ser ressaltada, que inclusive foi citada na apresentação de fisiopatologia, é o espessamento da membrana basal dos capilares glomerulares. Isso fica bem evidente nesse estudo, né, em ambas as imagens, mas destacando a imagem à direita, né, a gente tem a comparação de duas membranas basais, à esquerda de um rato não diabético e à direita de um rato com desenvolvimento da diabetes em 12 semanas, né? Então, aqui, a expansão da membrana basal é bem evidente. No gráfico, essa progressão, né, conforme a diabetes vai se desenvolvendo, o espessamento da membrana basal dos capilares também vai progredindo, isso fica bem evidente. Já na imagem à esquerda, o que a gente quis mais ressaltar, além do espessamento da membrana basal dos capilares, bem evidente, é a fusão dos prolongamentos dos podócitos, que são aquelas células endoteliais modificadas, né, dos capilares dos glomérulos. Isso também é uma alteração morfológica importante. Outras alterações morfológicas, para além da região ali do glomérulo, né, a gente pode ressaltar uma fibrose intersticial, né, a inflamação intersticial focal, que é justamente uma produção maior de linfócitos T, por exemplo, de macrófagos. Aqui nessa figura B, a gente tem inclusive uma esclerose global do glomérulo, né? Então, uma lesão histológica ainda mais grave, né? A gente tem também uma atrofia tubular, entre outras alterações morfológicas. Bom, eu vou falar um pouco sobre os sintomas. Existem 5 estágios que são usados para identificar e descrever a nefropatia diabética, e eles foram propostos por um professor de medicina e pesquisador chamado Mogensen. Primeiro, eu vou dar um resumo dos sintomas para que a gente possa observar o surgimento deles no decorrer dos estágios. No início da doença, ela é assintomática, depois a gente pode observar o aparecimento de hipertensão, edema postural e sintomas de uremia, como náuseas, vômitos e anorexia. A microalbuminúria é o sintoma mais constante e precoce da doença. Então, no primeiro estágio, que vai desde o início da diabetes, ele é conhecido como estado de hiperfiltração, justamente porque tem um aumento na taxa de filtração glomerular. Além disso, tem um aumento da pressão dos capilares glomerulares. Essas duas alterações elas estão relacionadas com a hipertrofia que os rins estão sofrendo. O segundo estágio ele é conhecido como estágio silencioso, porque aquele aumento de filtração glomerular ele fica estável e não há sinais de albuminúria. A única modificação que acontece é um estreitamento da membrana basal e a proliferação das células mesangiais, mas apenas um estudo de morfologia renal seria capaz de identificar essas mudanças. O terceiro estágio é o estado de microalbuminúria, e ele é chamado assim porque é um aumento na taxa de excreção de albumina, que vai para 30 a 300 mg a cada 24 horas. A partir daqui, tem uma diminuição na taxa de filtração glomerular. Esse é o estágio de nefropatia clínica precoce, porque essas duas alterações elas aparecem nos exames clínicos. Nesse estágio, a progressão das lesões elas podem ser paradas e algumas vezes até revertidas. O quarto estágio ele é chamado de estágio de nefropatia explícita e ele é caracterizado pela macroalbuminúria, em que a taxa de excreção de albumina vai para mais de 300 mg a cada 24 horas, o paciente começa a apresentar hipertensão, edema e dislipidemia, e a taxa de filtração glomerular ela diminui ainda mais. Nesse estágio, a progressão das lesões elas podem ser freadas e algumas vezes paradas. O quinto e último estágio é o estágio em que o paciente já apresenta insuficiência renal, uremia e doença renal em estágio final. Esse estágio, o paciente já é considerado como candidato para o transplante renal. Olá, pessoal. Meu nome é Tiago e eu vou falar sobre os tratamentos para a nefropatologia diabética. Para o tratamento, o controle glicêmico é essencial na gestão da diabetes tipo 1 e do tipo 2 e na prevenção das suas complicações, incluindo a nefropatia diabética.
Vários estudos demonstraram que um controle glicêmico intensivo é capaz de atrasar o início da nefropatologia e diminuir a sua progressão. A hemoglobina glicada, que refere-se à glicemia média durante os 3 meses anteriores, é recomendada de estar entre 7% ou menor se tolerada. No que se refere aos fármacos, a insulina foi tradicionalmente considerado o agente farmacológico mais seguro na presença de doença renal. No entanto, existem novos agentes não insulínicos, potencialmente eficazes, mesmo na presença da nefropatologia diabética. Porém, os fármacos não insulínicos, de um modo geral, para os estágios mais avançados de doença renal crônica, podem ter a sua dose reduzida ou até mesmo ser contraindicada. O controle da pressão arterial também é de extrema importância, quer na prevenção, quer no atraso da progressão da nefropatologia diabética. Qualquer agente hipertensor pode ser usado com eficácia na população diabética. A escolha do fármaco é adaptada às necessidades individuais do doente e à tolerabilidade aos fármacos. Nos doentes com nefropatologia diabética, é indicado a terapêutica diurética. A intervenção nutricional e modificação do estilo de vida é de extrema importância. O aconselhamento dietético dos doentes com nefropatologia diabética é complexo. Para além da necessidade da regulação do consumo de carboidratos para o controle glicêmico, as suas comorbidades associadas também requerem outras intervenções, tais como a diminuição do consumo de gorduras, fundamentais para o controle da dislipidemia, que é o volume alto de lipídios no sangue, a diminuição de ingestão de calorias para o controle da obesidade, bem como a restrição do consumo de sal, essencial para o controle da hipertensão. Muito obrigado. E essas foram as nossas referências. Encerramos por aqui. Muito obrigada.